amigos e amigas da Rede Celebra, das comunidades eclesiais de base, companheiros e companheiras do Movimento de Trabalhadores Cristãos e do MMTC, amigos e amigas do Brasil, da Itália, da Alemanha, da Holanda, da França, da Espanha e de Portugal. Mais uma singela reflexão que confio à meditação de vocês. Olá, gente querida, mais uma vez, todos e todas juntos, para refletir sobre a Boa Nova na ótica da classe trabalhadora. Mas ainda num tempo propício, favorável para a gente, o tempo da Quaresma, o tempo da opção por um novo caminho, um tempo da conversão, ou seja, o tempo da mudança de práticas, mudança de visão de mundo, para a gente poder, de fato, ir se aproximando cada vez mais desse projeto bonito chamado Reino de Deus. A gente convida vocês a divulgar, a compartilhar mais os nossos vídeos. Esses vídeos são uma promoção do Movimento de Trabalhadores Cristãos. Começou com o nosso companheiro querido e irmão de sempre, Padre Reginaldo Veloso, e a gente segue com essa caminhada. A gente pede que vocês curtam, compartilhem, divulguem mais, inscrevam-se no nosso canal, o canal do MTC. Durante toda a semana sempre tem uma programação muito boa, seja uma reflexão bonita com o nosso irmão do SEBI, o pastor Quino, seja esse momento nosso de reflexão, em alguns momentos celebrações, momentos do próprio movimento. A gente sempre está fazendo algo nesse canal para partilhar junto a Boa Nova sob a ótica da classe trabalhadora. João Batista clamou no deserto: preparai ao Senhor uma estrada. Eis que o reino de Deus está perto. Escuta a geração transviada. Mudai de vida, mudai, convertei-vos de coração, fazei a vontade do Pai, amai, servir aos irmãos, fazei a vontade do Pai, lutai por um mundo de irmãos, fazei a vontade do Pai, o chão é de todos o pão. Jesus Cristo, o Filho de Deus, batizado por João no Jordão, inaugura o reino do Pai, com este santo e solene pregão. Mudai de vida, mudai, convertei-vos de coração, fazei a vontade do Pai, amai, servir aos irmãos, fazei a vontade do Pai, lutai por um mundo de irmãos, fazei a vontade do Pai, o chão é de todos o pão. Pentecostes foi naquele dia que os apóstolos se animaram pelo Espírito Santo de Deus, e a multidão anunciaram. Mudai de vida, mudai, convertei-vos de
Escutai, ó Igreja de Deus, eis o tempo da graça chegou. É o Senhor da justiça que passa, sua Páscoa entre nós começou. Mudai de vida, mudai, convertei-vos de coração, fazei a vontade do Pai, amai, servi aos irmãos, fazei a vontade do Pai, lutai por um mundo de mãos, fazei a vontade do Pai. O chão é de todos o pão, fazei a vontade do Pai. O chão é de todos o pão, fazei a vontade do Pai. O chão é de todos o Cantemos como aclamação ao Santo Evangelho, não um aleluia, porque o tempo do aleluia, por enquanto, está em pausa. Voltaremos a cantá-lo quando chegarmos à Páscoa da Ressurreição, com toda a alegria da vida nova que brota em nós e na vida da humanidade, graças à nossa militância. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. E agora, ouçamos o Santo Evangelho deste primeiro domingo da Quaresma. Olá a todos e todas. Meu nome é Maristela Menezes, sou assistente social aposentada da área de saúde aqui de Recife, Pernambuco. E o Evangelho que nós vamos refletir hoje está em Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 11. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus supera as tentações. Então o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois disso sentiu fome. Então o tentador se aproximou e disse a Jesus: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Mas Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou-o na parte mais alta do templo. E lhe disse: Se tu és o Filho de Deus, joga-te para baixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Jesus respondeu-lhes: A Escritura também diz: Não tente o Senhor seu Deus. O diabo tornou a levar Jesus agora para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e suas riquezas. E lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim, para me adorar. Jesus disse-lhe, porém: Vá embora, Satanás, porque a Escritura diz: Você adorará ao Senhor seu Deus e somente a Ele servirá. Então o diabo o deixou,
e os anjos de Deus se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dia 12 de fevereiro passado, eu tive, junto com a minha esposa, a felicidade de batizarmos o nosso segundo filho, Antônio. A primeira é Mariana, e Antônio agora foi batizado no domingo 12 de fevereiro. E o nosso irmão, o monge Marcelo Barros, na hora do batismo, querendo falar com o nosso filho, disse: "Você não sabe da enrascada que o pai e a mãe lhe botaram." Porque o batismo, em grande síntese, é uma enrascada. A gente acha que é uma grande graça, é uma dádiva, e o é, mas é uma grande encrenca que a gente enfrenta e que muitas vezes foram os nossos pais que nos colocaram. Porque o grupo dos batizados, o grupo dos mergulhados, é um grupo das testemunhas de Jesus. Testemunha significa martírio, ou melhor, martírio significa testemunhar. Então, o batismo, ele nos confere essa força de vida, mas nos coloca num risco enorme. Há um grande projeto chamado Reino de Deus, do qual pelo batismo a gente é mergulhado. E aí a gente enfrenta uma série de questões, enfrenta uma série de tentações. Ora, a gente começa o tempo da Quaresma. É um tempo em que ainda tem muita gente que não se abriu para o Concílio Vaticano II e encara esse momento como algo extremamente fúnebre e por isso extremamente penitente. Penitente naquele sentido de mortificante. Se fala ainda hoje em mortificação dos sentidos. O tempo da Quaresma é um tempo de conversão. Converter é verter, é mudar. É fazer um propósito. É dizer o que é que eu posso mudar a mais para ajudar a construir o reino de paz, o reino de justiça, o reino de Deus. Por isso é que a lógica do reino e a lógica da Quaresma são inversas essa lógica que a gente tem. A lógica de Deus é outra. Em nossa lógica, primeiro se toca fogo e depois o fogo transforma tudo em cinzas. Na lógica da fé, a gente começa esse tempo pelas cinzas. Lembrando que a gente é pó, que é finitude. E por isso, se a gente não constrói paz, justiça nesse mundo, de nada serve a nossa vida. Não é? Não é para rasgar as vestes, é para rasgar o coração. É o mote que a própria liturgia da quarta-feira passada disse. Então a gente começa nas cinzas e termina na vigília pascal com um fogo novo. Percebe que a lógica da fé é diferente? A lógica humana começa pelo fogo e termina tudo em cinza. A lógica da fé começa com as cinzas. E é da finitude da gente, é dessa cinza, desse pó, que Deus faz o fogo novo acontecer no mundo inteiro. Ora, para fazer essa caminhada, para fazer esse projeto, a gente se encontra num grande retiro. Retiro não de retirar-se do mundo. Retiro de entrar numa experiência de contemplação na própria vida. Contemplação na própria realidade. E o primeiro domingo da Quaresma fala muito disso. Ora, por que eu comecei falando do batismo que o meu segundo filho recebeu? Eu falei disso porque, por mais que o tempo da Quaresma interrompa o tempo comum, a gente vai até o 6º domingo do tempo do discipulado e da missão, e depois segue para o tempo da Quaresma. Esse tempo é precedido, ele vive um mesmo roteiro, um mesmo caminho. Lembrem que a gente terminou o tempo essa primeira parte do tempo comum, do tempo do discipulado e da missão, a gente terminou ele com uma mensagem muito bonita de Jesus sendo batizado.
Depois vem o Sermão da Montanha e as consequências. Ora, se o nosso irmão Marcelo Barros disse a nós que a gente colocou o nosso filho numa enrascada, porque batizar-se exige da gente uma adesão a um novo projeto, e por isso é preciso fazer opção. É preciso resistir às tentações. Logo depois do batismo, logo nesse mesmo espectro, Jesus se retira e o Espírito lhe conduz ao deserto. É o próprio Espírito que caminha com Jesus. Deserto, evidentemente, como nos ensinam os nossos irmãos e irmãs teólogos, o deserto não é um lugar existencial, é um lugar teológico. Assim como a quaresma não é um lugar cronológico, é também um lugar, um tempo teológico. O deserto é o local do reencontro com Deus, é o local da volta com Deus. O povo de Deus se reencontra no Antigo Testamento, se reencontra com Deus no deserto. Os profetas, quando querem examinar a sua missão, buscar forças, rezar e até fugir dos males, vão para o deserto. Grandes lições nos deram os irmãos do deserto, os monges do deserto. O deserto é esse lugar teológico. Ora, como esse deserto não é retirar-se do mundo, não é uma alienação, não é uma fuga qualquer, esse deserto também é o local onde a gente sofre, onde a gente tem as luzes e sombras e tenta criar síntese da própria vida diante disso. É nesse deserto que Jesus é tentado. E é tentado em 3 coisas importantíssimas para a gente poder seguir nesse mesmo caminho dele. Importantíssimas para a gente fazer a nossa experiência de conversão. Quanto à nossa relação com as pessoas, a relação com Deus e a relação com as coisas. Jesus vence a tentação em relação às coisas quando diz que não só de pão vive o homem. É uma lição muito forte para a gente entender que a nossa relação com as coisas é uma relação de construção desse mundo, daquilo que é útil para a gente partilhar, para a gente viver bem. Não aquilo que a gente pode conter, reter. Não só desse pão a gente vive. Ora, para a gente ter clareza disso, é preciso saber qual é a nossa relação com Deus também. Não é uma relação de tentar a Deus. Deus não é um fantoche da gente. Deus não é um gênio da lâmpada, onde a gente faz os nossos pedidos e Ele realiza. Quantas vezes a gente vê por aí afora teologias que tentam a Deus, que chantageiam a Deus, até marcam horário com Deus. Venha a essa hora tal, na celebração tal, no culto tal, porque nesta hora Deus vai agir nisso, nisso e nisso. Como se tivéssemos agendado com Deus essa hora para que a graça acontecesse. Ora, Jesus definitivamente corta os falsos pastores de ontem e de hoje a não tentar a Deus. A nossa relação com Deus é relação de amor. É a relação de quem clama, Abá, paizinho, painho querido. Essa é a relação. Por fim, nada, império nenhum pode nos servir para oprimir os outros. Nada disso. A gente deve adorar unicamente a Deus. E no adorar a Deus, no amor a Ele, encontrar uma grande família de filhos e filhas para a gente viver bem. Nisso, na vitória contra estas 3 coisas, a vitória de querer pisar nos outros, a vitória de vencer o desejo de querer pisar os outros,
a vitória de vencer o desejo de chantagear Deus ou de criar um Deus como nosso criado, a vitória de vencer a ânsia pelas coisas, pelo ter. Nisso, o diabo, ou seja, a divisão se retira, a separação se retira, e o texto diz que os anjos vêm servi-lo. O nosso irmão Francisco Cornélio, teólogo das comunidades de base, nos diz que o termo original para este servi-lo, este termo serviço, no original está totalmente relacionado a servir o pão à mesa. A servir no sentido de servir comida, de servir o pão. Ora, Jesus renega o pão aprisionado, o pão chantageado, o pão tentador, o pão que exclui os outros e faz com que eu retenha mais para mim. E quando faz isso, opta pelo pão partilhado. A ele é servido o pão da partilha, o pão do serviço. Isso não é uma decisão fácil. Quanta gente nas nossas comunidades de base, nos sindicatos, nos partidos, nas nossas comunidades, sofreu a tentação, fugiu do caminho de justiça e hoje a gente olha e nem reconhece mais. Quanta gente que caminhou com a gente historicamente e se perdeu. Olhou a Cidade Santa do alto e aceitou aquele convite de tudo poderá ser teu se me adorares. Quanta gente sofreu isso? Ora, se tanta gente que estava ao nosso lado sofreu isso, quem somos nós para não cair também numa dessa? A Quaresma é esse tempo que começa no primeiro domingo, nos ajudando a entender que a gente também, se não tiver coerência, se não tiver clareza do projeto de Jesus, a gente entra nesse mesmo caminho de perdição. Um caminho que faz a gente optar pelas coisas do que pelo serviço às pessoas. Optar por um Deus chantageado do que por um Deus amor, serviço, presente na história. Optar por oprimir do que viver um clima de partilha nas nossas comunidades. Ou a gente faz desse tempo de Quaresma um tempo de conversão de nossas práticas, ou a gente entra num perigo muito sério, num perigo tentador. Nos ajuda a fugir disso, nos ajuda na conversão, mais um ano, a feliz campanha da fraternidade desse ano. Campanha da Fraternidade 2023, Fraternidade e Fome, ou como o nosso irmão Padre Júlio está sempre nos lembrando, é bom a gente começar a falar Fraternidade sem Fome, com o lema significativo, palavra do próprio Jesus: dai-lhes vós mesmos de comer. Ora, a fome em nosso país e no mundo é resultado da vida de várias pessoas que cederam a essas três tentações. Viver uma fé vazia, chantageada, viver a veneração às coisas e a opressão dos outros. A síntese da fome no nosso país é resultado de gente que fez um pacto com essas três tentações. Mais de 33 milhões de pessoas em nosso país vivem na extrema miséria, na pobreza mesmo. 125 milhões vivem problema de insegurança alimentar, seja leve, moderada ou grave. E esse tema da fome, a fome sempre é um nome que assusta muita gente, mas é o momento da gente pensar nessa insegurança alimentar que atinge muito a classe trabalhadora. Se você precisa de fazer um lanche qualquer, ou comer uma pipoca na rua, ou esperar para chegar em casa e comer, e passar um longo tempo do seu trabalho
ou estudo, ou quando sai do seu trabalho para a aula, passar um longo tempo sem comer, porque você economiza comida, porque não dá todo dia no mês para levar comida, para fazer lanche ou para comprar lanche, por mais que você não viva uma situação de extrema fome, você vive em insegurança alimentar, seja leve ou moderada. Insegurança alimentar é quando a população não tem direito à alimentação regular, permanente e restrita. A gente sabe que a classe trabalhadora não tem alimentação regular, permanente, muito menos irrestrita. A gente não tem um grande cardápio de comida. Então a gente entra nesse cenário também. Discutir a campanha da Fraternidade desse ano não é falar só dos trabalhadores e trabalhadoras em situação de rua. É falar de todo um contexto de fome e de insegurança alimentar no nosso país. Ainda mais é defender o Estado democrático de direito, porque não há democracia com fome. Isso é frase do Papa Francisco. Não há democracia em um lugar que haja fome. Então, quando vários grupos extremistas atacam a campanha da fraternidade e atacam as várias ações de combate à fome, estão atacando mais uma vez o Estado democrático de direito. Só há democracia onde todo mundo come. E repito, de maneira regular, permanente e restrita. Volto ao texto bíblico. A fome em nosso país e no mundo é fruto das opções de tentação que muita gente cedeu. É fruto da exploração. É fruto do roubo. É fruto da concentração. Muita gente pobre, passando fome, porque a gente ainda discute questões de fome da década de 40, quando Josué de Castro lançou o livro Geografia da Fome. A gente sabe quais caminhos podem fortalecer isso. O Bolsa Família, não como um programa de auxílio, mas como um conjunto de programas de redistribuição de renda. O acesso à educação, porque a educação é importante para quebrar o ciclo da pobreza. A gente sabe que é necessário fortalecer os nossos irmãos e irmãs trabalhadores do campo, e principalmente a agricultura familiar, porque a gente precisa de comida para o nosso povo, mas comida saudável, sem veneno. Fortalecer programas importantes que tiveram muita garantia para a classe trabalhadora e que nos últimos 4 anos foram desmontados. O Plano Nacional de Merenda Escolar, o Plano de Aquisição de Alimentos, o próprio cuidado com a Companhia Nacional de Abastecimento, os nossos celeiros, que foram esvaziados no último governo. 27 celeiros públicos foram esvaziados pelo último governo fascista. Fez várias pessoas caírem numa miséria grande, uma situação horrível. E esse momento é o momento de rediscutir isso, de denunciar todas as tentações que aumentaram a pobreza do nosso país e fizeram o nosso país voltar para o mapa da fome, de onde tinha saído em 2014. Ora, por isso é importante que a gente fale, divulgue essa nossa campanha e nos nossos coletivos e nos nossos espaços comece a rediscutir a fome, o combate à fome, e principalmente como a gente se organiza nos CONSEAs, nos Conselhos de Segurança Alimentar. É bom que cada membro de um sindicato, da pastoral, do coletivo, de uma paróquia, possa saber na sua cidade onde é que está o Conselho de Segurança Alimentar e rediscutir isso. Fazer a opção pelo combate à fome é uma das experiências
mais importantes que a gente pode ter nesta quaresma. Deveria ser o nosso exercício quaresmal. Rezar mais, viver a solidariedade e começar a discutir o tema e estar mais perto de onde as políticas públicas sobre segurança alimentar são feitas, criadas, são acionadas. Se a gente começar por isso, a gente vai vencer a tentação de concentrar o pão para a gente, receber o pão de forma injusta, de querer achar que pode ser dono das coisas e até ser dono de Deus. Se a gente começar a pensar que não existe democracia com fome, assim como não existe igreja viva, comunidade de fé, onde tem gente passando fome, a gente vai fazer dessa nossa quaresma um tempo de mudança de vida, nossa e de muita gente. E vamos combater com a nossa prática, com a nossa vida, quem quer desqualificar essa nossa campanha da fraternidade. Lembre-se que os vários canais que aí estão, as redes de comunicação, né, que falam, que espalham fake news sobre a campanha da fraternidade, elas são financiadas por membros do agronegócio. Elas são financiadas por católicos de extrema direita que são ligadas ao agro. É lógico que falar sobre combate à fome prejudica eles. Porque o agronegócio desse nosso país é um dos grandes vilões da fome, da miséria do nosso povo. Então é claro que falar sobre fraternidade e fome é um embate direto contra essas forças. Mas no embate contra essas forças, a gente vence as nossas tentações. E entende que o batismo, na verdade, é uma grande enrascada que a gente entrou, porque é lutar pela justiça. E o batizado é alguém perigoso, subversivo. Minha gente, vamos construir essa nossa quaresma assim? Vamos começar a discutir o combate à fome nas nossas várias comunidades. Vamos reler esse texto de hoje durante essa semana, para a gente ir refletindo que tipo de tentação está perto da gente para desarticular a gente, os nossos coletivos, desarticular a gente como classe, desarticular a gente como comunidade de base, como comunidade religiosa. Vamos ver quais são essas tentações que estão em volta e vamos focar o nosso caminho no pão partilhado para que todo mundo tenha vida, para que nenhum irmão e irmã nossa passe fome. Um cheiro grande, muita saúde, muita paz, uma boa semana de quaresma para a gente, uma boa semana de mudança de vida. Um cheiro grande. Reconciliai-vos com Deus, em nome de Cristo rogamos, que não recebais em vão sua graça, seu perdão. Eis o tempo favorável, o dia da salvação. Quem tem sede, vem à fonte. Quem tem fome, vem à mesa. Vinho, trigo, leite e mel, comereis manjar do céu. Vinde, vinde, se me ouvirdes, vida nova vivereis. Aliança nós faremos, minhas promessas cumprirei. Reconciliai-vos com Deus, em nome de Cristo rogamos, que não recebais em vão sua graça, seu perdão.
sinal de vós farei, das nações sereis o guia, chamareis os que estão longe, e virão todos um dia. Ao Senhor vinde buscai, pois se deixa encontrar. Ao Senhor vinde invocai, pois tão perto Ele está. Reconciliai-vos com Deus, em nome de Cristo rogamos, que não recebais em vão sua graça, seu perdão. Eis o tempo favorável, o dia da salvação. O mal deixe sua maldade, pecador deixe seus planos, ao Senhor volte e verá o perdão de seus enganos. Meu pensar não é o vosso, vosso agir não é o meu, tão distantes um do outro, quanto a terra está do céu. Reconciliai-vos com Deus, em nome de Cristo rogamos, que não recebais em vão sua graça, seu perdão. Eis o tempo favorável, o dia da salvação. Como a chuva cai do céu e não volta sem molhar, sem encher de vida ao chão, sem nos dar o trigo e o pão. Assim faz minha palavra, nunca volta a mim em vão, sem fazer minha vontade, sem cumprir sua missão. Reconciliai-vos com Deus, em nome de Cristo rogamos, que não recebais em vão sua graça, seu perdão. Eis o tempo favorável, o dia da salvação. Partireis com alegria e em paz caminhareis pelos montes, pelos bosques, aclamados passareis. Os espinhos do facheiro, galhos e pau-d'arco em flor, o sertão verde canteiro, glória eterna ao Senhor. Reconciliai-vos com Deus, em nome de Cristo rogamos, que não recebais em vão sua graça, seu perdão. Eis o tempo favorável, o dia da salvação. Gostou do que acabou de ouvir? Do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim.
aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.